Não tenha medo de voltar a trabalhar. Não tenha medo de sair de casa. Não tenha medo de ficar sozinho. Não tenha medo de ir ao médico. Não tenha medo de voltar a se relacionar com as pessoas. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se prive de viver por medo. Não tenha medo. Ei, Josué, não tenha medo. Josué 11, do 1 ao 9. Diz assim, ó: quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aczaf, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Narot-Dor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus, aos jebuseus das montanhas e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército tão imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Miresfote Maim, e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Deus, é a tua palavra. Ah, que poderosa. Que poder há nela, Senhor. E toda a opressão do inferno, tentando impedir que esta palavra libertadora alcance aqueles que precisam. Aqueles que precisam, nós sobrevivemos pela tua palavra. Ela é a garantia. Oh Espírito Santo, fala como o Senhor tem falado. Brada nesta manhã, em lares, famílias, filhos. Acorda-nos, lembra-nos de quem somos, lembra-nos da nossa origem. Que esta palavra nos traga identidade, nos traga visão, força, coragem, ousadia. Oh meu Pai, fala conosco, porque queremos te ouvir, porque uma vez que te ouvimos, nunca mais seremos os mesmos. Em nome de Jesus, amém.
Josué tem uma árdua missão, a missão de seguir e dar continuidade ao ministério, sem dúvida, de um dos maiores líderes que a terra já viu. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Moisés. É Josué que, quando Moisés morre, tem que seguir o trajeto. E é uma responsabilidade tremenda dar sequência a algo, a um ministério de um homem que viu Deus face a face como Moisés. É uma responsabilidade enorme assumir o manto da liderança de Moisés. Um homem usado como poucos, com uma intimidade com Deus como poucos. E agora está lá Josué dando sequência, porque existe uma conquista em jogo. A conquista de levar uma nação a uma terra prometida, uma terra que o Senhor preparou. Enquanto eles estão caminhando para essa terra, existem capítulos que as coisas simplesmente não ficam boas. Ao longo do caminho, Josué se depara com batalhas enormes, com um único objetivo: impedir que o propósito de chegar aonde Deus tinha fosse interrompido. Coisas que vêm para intimidar, dizendo: pare, desista, abra mão. Situações para mexer com a cabeça, colocar a gente em choque. E é exatamente disso que trata o capítulo 11 do livro de Josué. Mas eu quero já liberar uma palavra para você. Guarda essa palavra no fundo do seu coração, como ouro, no lugar mais precioso que você tiver aí. Receba essa palavra. Deus ungiu você para conquistar aquilo que você nunca imaginou conquistar. Guarda isso num lugar muito precioso, anota isso dentro da sua alma. Deus ungiu você para conquistar aquilo que você nunca imaginou conquistar. Observe, Josué tinha uma responsabilidade de levar o povo a viver uma conquista que o Moisés não foi capaz. Josué foi chamado para levar o povo a conquistar algo que o grande Moisés não foi capaz. E a vida de Josué não é uma vida fácil. São 31 batalhas. São 31 reis destronados por Josué. Das 31 batalhas, ele vence 30 e perde uma. E aquele perdeu lá na frente, ele se vinga e vence os 31 reis. 31 batalhas. E o que o Espírito arde no meu coração nesta manhã, para que você abra os seus ouvidos espirituais, é que Deus quer nos desafiar nesta manhã. Desafiar você a ficar firme numa luta por um propósito. Sim, os 2 últimos anos têm exigido demais da gente. Pandemia, crises, um novo eixo de viver, uma nova forma de trabalhar, de se conectar com pessoas agressivas, pessoas doentes emocionalmente, sem paciência, uma sociedade onde se polarizou entre um lado e outro, muita maldade. Mas Deus nos trouxe aqui nesta manhã. Nós estamos congregados atrás de um celular, atrás de uma TV, atrás de um smartphone, sei lá onde você está. E o que Deus está gritando aos nossos corações é: sim, eu sei que tudo está acontecendo e de uma forma chocante, mas fique na luta. Fique na luta. Fique na luta, porque nada está perdido. Fique na luta, porque o propósito está lá. Fique na luta. Fique na luta. Eu quero dizer que se você só cumprirá o propósito se você ficar na luta. Se você ficar na luta. E essa palavra se faz necessária nesta manhã, porque nós aprendemos a receber tudo em bandejas de prata. Aprendemos a receber tudo de mão beijada. Aprendemos a receber tudo de qualquer jeito. E não existe no cristianismo bandejas de prata. No cristianismo é luta.
Olhe para o nosso Pai, olhe para o nosso Cristo e veja como foi que Ele comprou a vida para nós. Como foi que Ele venceu Satanás. O preço pago, o desgaste, os ferimentos. E a cada passo que você der em direção ao propósito, uma luta virá. Uma luta virá. A cada passo. Porém, tudo que Deus tem para você vale a pena. Eu lembro do Josué 11:1. Coloca aí para os irmãos. Olha lá. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso. Soube o quê? A fama de Josué ecoou. As vitórias, as conquistas. O nome de Israel começou a ser falado. E o rei Jabim soube disso. Soube do quê? Das vitórias, das batalhas, do constante avanço. E você tem que ter em mente que o inferno, se você servir a Deus, assim como o rei Jabim soube, o inferno também ouvirá falar de você. Você tem que ter em mente que se você servir a Deus no caminho correto, lugares ouvirão sobre o seu nome. E o inferno sabe que se você ficar na luta, se você continuar firme na luta, em direção àquilo que Deus estabeleceu, se você aprender a suportar e ficar na luta, o inferno sabe que você é uma ameaça. A sua fé é uma ameaça. A sua família é uma ameaça. A sua oração é uma ameaça. A sua fidelidade a Deus é uma ameaça. O seu conhecimento bíblico é uma ameaça. O seu ministério é uma ameaça. O seu dinheiro é uma ameaça. E o inferno sabe, e é por isso que ele vem contra você, para parar seu avanço, para intimidar, para paralisar. E hoje Deus me trouxe aqui para gritar para você. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei se é na vida profissional, espiritual, eu não sei se é na família, eu não sei onde é, eu não sei se é uma doença, mas Deus está dizendo aqui hoje: fique na luta, fique na luta. Josué 11:1, eles souberam. O rei Jabim ouviu falar do que estava acontecendo com Israel e com Josué, e quando eles ouvem falar, o que eles fazem? Jabim manda carta para todo mundo. Jabim manda carta para todos os reis que ele conhece. Ele reúne, observe o versículo Josué 11. Observe. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem presta atenção, Jobabe, rei de Madom, Siron e Aczaf, aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá do sul, em Quinerete, na Cefalá de Nafote-dor, aos cananeus de leste a oeste. Olha quanta gente ele envolveu. Aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e jebuseus das montanhas, e aos heveus de Sopé do Hermon, na região de Mispa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, todo mundo foi reunido. Todos foram reunidos com um único propósito: nós temos que parar Israel. Nós temos que parar Israel. Nós temos que lutar contra Israel. Sabe o que eu descobri lendo esse texto? Eu descobri que quando você está no caminho do propósito de Deus, até mesmo pessoas que normalmente não se gostavam são capazes de se unir para impedir você de avançar. Até mesmo pessoas que não se suportavam são capazes de fazer aliança para impedir que você avance. Mas eu também aprendi que quando Deus está do lado de um Josué, e quando Deus está do lado de um Israel, não há nada que possa impedir o que Deus está para fazer. Eu quero declarar essa palavra em nome do Senhor Jesus na sua vida.
Aquilo que Deus tem feito na sua vida vai ecoar, vai ecoar. Jabim virá e virão reis de vários lugares se unindo contra você. Mas eu quero que você compreenda uma coisa: você foi forjado para destruir demônios. Há uma unção em você forjada para superar obstáculos. Há uma unção forjada em você para superar pressão. Há um poder liberado em você para aguentar o tranco. O lugar para onde você está indo é muito valioso. O propósito de Canaã é muito valioso, Josué. São 31 batalhas, são 31 reis destronados, e Satanás sabe que se você chegar lá, você é uma ameaça. Deus quer que você se prepare hoje, porque Deus te dará armas e você não vai parar. Fique na luta, Lírio. Fique na luta, pai. Fique na luta, mãe. Fique na luta, empresário. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas há uma unção poderosa sobre a sua vida, que vai arruinar os planos do inferno. Há uma unção poderosa que virá sobre a sua vida, que vai arruinar os planos do inferno. Há uma unção poderosa sobre a sua vida, que vai arruinar os planos do inferno. Fique na luta. Fique na luta. Jabim manda a carta. Reis do norte, reis do sul, cananeus, jebuseus, heteus, é muita gente, é tanta gente. Observe o versículo 4. Observe o versículo 4. Saíram com todas as tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia. E além de ser numeroso, um grande número de cavalos e carros. É muita gente vindo contra Israel. É muita gente. É como a areia da praia. São muitos reis, muitos exércitos. E além disso, vem com carros e cavalos. Os carros e os cavalos é como se nos nossos dias se equivalesse a tanques de guerra, fortemente armados, uma estrutura gigantesca, com um único objetivo: nós vamos destruir Israel. Nós vamos com força total, nós vamos com força máxima. E na mente do rei Jabim, dos outros reis, só tem uma coisa em mente: Israel não pode avançar. Israel não pode avançar. Nós não podemos deixar. Nós vamos destruí-los. Preste atenção. Você terá fases de verdadeiro inferno na sua vida, estações complexas. Mas você tem que entender que quanto mais intensa for a batalha, é a representação do quão valioso é o lugar para onde você está indo. Não desanime, não fique frustrado, não pare. Fique na luta. Fique na luta. Abra bem seus ouvidos. Se você está lutando pelo seu casamento, fique na luta. Se você está lutando pela sua vida profissional, fique na luta. Se você está lutando para recuperar algo que foi, fique na luta. Se você está lutando pelos seus filhos, fique na luta. Se você está lutando pela sua casa própria, fique na luta. Se você está lutando por uma cura física, fique na luta. Se você está lutando para sair da depressão, fique na luta. Se você está lutando para vencer a tristeza, fique na luta. Se você, mas pastor, está piorando porque o lugar que você está indo é um lugar de cura. Fique na luta, não se frustre, não pare, fique na luta. A sua unção sempre atrairá algo contra você. O lugar para onde você está indo sempre trará um Jabim com alianças. Fique na luta. O seu propósito sempre trará algo em contra você, e você não pode desistir. Deus manda gritar aqui: fique na luta. Fique. Veja a quantidade de reis vindo contra Josué. Veja a quantidade de reis. A Bíblia diz que era como a areia do mar. Gente para todo lado. Sabe o que isso me diz? Probabilidades. As probabilidades eram contra Josué.
As probabilidades de vencer eram contra, eram muitos soldados contra poucos soldados, era muito dinheiro contra pouco dinheiro, era muita espada contra pouca espada, era muita gente gritando contra pouca gente gritando, eram muitos braços musculosos contra poucos braços musculosos. Mas escute, mesmo quando as probabilidades foram contra você, fique na luta. Mesmo quando as probabilidades forem contra você, fique na luta. Mesmo contra um exército, contra outros centenas, fique na luta. Lembre-se, por que eles estão vindo contra você? Lembre-se, por que eles se organizaram contra você? Lembre-se, quando vierem muitos exércitos, muitos reis contra, lembrem-se o porquê que eles marcham em sua direção. Lembre-se o porquê, para onde você está indo. Eu sei que as chances talvez da sua família vencer sejam poucas, talvez as chances que o médico deu sejam poucas, talvez as chances profissionais sejam poucas, talvez ministerialmente sejam poucas. Mas se Deus for por você, fique na luta. Ninguém pode parar o que Deus declarou. E Deus disse: vocês vão viver nesta terra. Agora, não se espante quando vierem contra. Tenha certeza que você está indo na direção certa. O rei Jabim organizou um exército mundial. Um exército mundial. Vou lembrar você. Vou lembrar. São 1, 2, 3. Os reis do norte não dá para saber, vamos colocar aqui alguns. Reis do norte: Arabá, Sul, Quinet, Cefalá, Nafote-dor, Cananeus. Do leste e oeste: amorreus, hititas, ferezeus, jebuseus, heveus, Sopé do Hermon e na região de Mispa. Todos eles, porque havia um destino valioso demais. Eu quero que você entenda: o que Deus tem para você é valioso demais para você conquistar sem luta. Não tem como conquistar isso em paz. É valioso demais. Há uma glória para ser liberada muito alta. O que Deus tem para você, preste atenção, abra bem seus ouvidos. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai fazer o que Deus disse para Josué. Fique na luta. Escreva aí no chat: fique na luta. Escreva. Você que está no Facebook, você que está no Instagram, você que está no YouTube, fique na luta. Escreva: fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Fique na luta, Lírio. Fique na luta, pai. Fique na luta, empresário. Fique na luta. Fique na luta. Eu fico tentando imaginar Josué olhando para os montes. Vindo um exército como o tamanho de quantidades de areia, gente para todo lado, gente se unindo. Fique na luta. Deus está falando para você: fique na luta. E o que Josué ouviu de Deus quando todos vieram? Primeira coisa, Josué 11:6. Receba aí, receba no fundo do seu coração. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo deles. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo deles. Escute, não se deixe controlar pelo medo. Não decida pelo medo. Não fale pelo medo. Deus manda eu dizer para alguém, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus manda eu dizer para você: não seja guiado pelo medo. Não tenha medo.
A probabilidade é pior, você está em menor número, eles se uniram, mas não tenha medo. E eu declaro em nome de Jesus, onde quer que você esteja, no quintal, na sala, na cozinha, todo espírito de medo agora, pelo poder que há na palavra de Deus, todo espírito de medo que te enclausurou, que te prendeu, que te algemou, todo espírito de medo que te calou agora, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, saia da sua vida agora. Eu quero liberar uma voz profética agora, a unção do Espírito indo em tua direção agora, a unção do Espírito vai desatar as algemas do medo, desatar as algemas da dor, toda cativeiro, sai, o medo vai sair da sua casa agora, o medo vai sair da sua mente agora, o medo vai sair do seu coração agora, o medo vai sair da sua alma agora. Não tenha medo, mas as probabilidades, pastor, não tenha medo, não tenha medo de voltar a trabalhar, não tenha medo de sair de casa, não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de ir ao médico, não tenha medo de voltar a se relacionar com as pessoas, não tenha medo, não se prive de viver por medo, não tenha medo. Ei, Josué, não tenha medo, não tenha medo. O que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1:7? O que o apóstolo Paulo fala? Pois Deus não nos deu um espírito do quê? De covardia, de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fique na luta, Josué, não tenha medo. Eles têm carros, eles têm cavalos, eles se uniram, mas não tenha medo. Não deixe o medo te conduzir na direção errada. Não deixe. Alguns deixam de viver por conta do medo, param e esperam, e é exatamente o que o diabo quer, porque o lugar que você está ainda não é Canaã, o lugar que você está ainda não é o lugar que Deus tem para a sua família, o lugar que você está ainda não é o lugar que Deus tem para a sua alma, o lugar que você está ainda não é o lugar que Deus tem para a sua profissão, o lugar que você está ainda não é o lugar que Deus tem para o seu chamado, e é isso que o diabo quer. Fique aí, é melhor de onde você saiu, mas não é tão bom como Deus tem para você. Não, vá, não tenha medo, fique na luta. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que você deve sempre se mover na direção dos seus maiores medos, pois os seus maiores propósitos sempre estão atrás dos seus maiores medos. Mova-se em direção ao medo. Vá em direção ao medo. Você sabe que na savana africana, quando os leões vão caçar próximo aos ribeiros, a matilha se reúne e de um lado eles pegam o leão mais velho, desdentado, mais cansado, e mandam em direção à presa. E do outro lado os leões mais ágeis ficam. E a única função do leão desdentado e cansado, uma única função, é rugir. Ele ruge. E na hora que ele ruge, a presa olha para ele e corre na direção oposta. Porém, na direção oposta estão os leões mais velozes e afiados. A salvação da presa, a maior chance dela era correr em direção ao rugido, porque ali está o leão mais frágil. O que eu quero que você entenda é que tem muitas coisas que você vai ter que enfrentar seu medo, porque o melhor de Deus está ali. Eu tive medo quando nós abrimos Moçambique. Eu tive medo quando nós compramos o terreno da Pires do Rio. Eu tive medo quando em 2013, no auge da minha profissão, eu tive que sair da empresa para me dedicar à igreja. Eu tive medo, mas o que eu encontrei atrás do meu medo fez tudo valer a pena. Os seus maiores milagres estão atrás dos seus maiores medos.
Vá em direção aos seus medos. Qual é o seu medo? Voltar a estudar, volte a estudar. Qual é o seu medo? Sair de casa, saia de casa. Qual é o seu medo? Vá em direção a Ele, não fuja dele. Vá em direção a Ele. As maiores oportunidades estão atrás dos seus maiores medos. As suas maiores oportunidades estão atrás dos seus maiores medos. Deus disse para Josué: não tenha medo. O que mais que ele disse? Josué 1:7. E o Senhor disse a Josué: 11:7, né? Deixa eu ver, qual que é? 11:6, perdão. Põe o 6. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo deles. Segunda coisa que Deus disse: porque amanhã, a esta hora. Eu não estou pregando história da carochinha, não. Eu estou pregando a Bíblia. E eu não sei quem está preparado para receber isso, mas eu quero liberar essa palavra. Eu não sei quem vai receber aqui, mas eu quero liberar essa palavra. Se está aqui, eu quero liberar. Se está aqui, eu quero liberar. Eu quero liberar. E eu quero que você abra seu coração. Eu quero dizer que amanhã, a essa hora, eu não sei quem vai estar preparado para receber isso, mas o Espírito arde em meu coração para dizer. Assim como Deus disse para Josué: você está com as probabilidades menores. Eles têm carros, cavalos, eles estão em maior número. Você é o menor, mas Deus manda dizer: amanhã, a essa hora. Amanhã, a essa hora. Quantos são capazes de crer nisso? Amanhã, a essa hora. Eu levanto as minhas mãos para profetizar. Eu não sei quantos malucos aqui conseguem crer nisso. Eu não sei quantas pessoas conseguem dar valor à palavra. Mas se alguém aí estiver me ouvindo e de verdade crê na Bíblia, eu quero declarar que amanhã, a essa hora, amanhã às 11:07 da manhã, amanhã a essa hora, eu declaro amanhã a essa hora, seja lá contra o que você está lutando, seja lá contra o que tem vindo contra você, seja lá quantas probabilidades você está infinitamente menor, seja lá o que você perdeu, seja lá o que te desmotivou, seja lá o que drenou a tua força, seja lá o que arrancou seu ânimo, seja lá o que aconteceu, seja lá o que aconteceu na sua casa, na sua empresa, Deus manda eu declarar nesta manhã: amanhã a essa hora, amanhã a essa hora, amanhã a essa hora, algo está prestes a acabar, diz o Senhor. Algo está prestes a amanhã a essa hora. Receba essa angústia na sua casa. Amanhã a essa hora. Essa crise profissional, essa crise financeira, amanhã a essa hora. Mexeu com você, mexeu com sua cabeça, arrancou sua energia, mas amanhã a essa hora está para acabar. Deus tem um limite na mão. Deus tem um limite na mão. Deus tem um limite na mão. Deus tem. Amanhã a essa hora, fique em paz. Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Deus tem os limites. Ele sabe. Fique na luta. Escreva de novo: fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Tudo isso acontecendo porque Satanás sabia para onde Josué estava indo. Satanás sabe para onde você está indo. Quando você ora, o diabo vê. Quando você jejua, o diabo vê. Quando você diz não para o mundo e sim para Cristo, o diabo vê. Ele sabe que cada passo você é uma ameaça. Ele sabe. Ele sabe que cada passo você está mais perto de viver a unção que Deus reservou para você. Não tenha medo. Amanhã. O que Deus diz no versículo 6 também? Além de não tenha medo, amanhã, Deus diz: a você, Josué, cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. O tendão é o músculo forte do cavalo. O tendão é o músculo forte. E um cavalo com tendão cortado se torna inútil. Quando você corta o tendão de um cavalo, ele não pode mais se mover. Ele não pode correr. Ele não pode. Quando
o tendão do cavalo é cortado, é o fim do cavalo. Ele precisa ser sacrificado. Ele não serve para mais nada. Sabe o que Deus manda eu te dizer hoje? Você que se sentiu inútil, você que as probabilidades colocaram você no chão, Deus está te dando uma autoridade nesta manhã. Sim, você não é o mais qualificado, você não é o mais sábio, você não está em maior número, você não é o mais forte, você não é o mais numeroso, você não é o mais capaz, você não é o mais versátil, você não é o mais habilidoso. Sim, as maiores probabilidades estão contra você. É um exército do tamanho, tem a quantidade de areia do mar contra você. Mas Deus te dará os cavalos nas mãos. O potencial que veio para te assustar, Deus te dará uma faca para cortar os tendões dele. E tudo se tornará inútil. Eu estou pregando para alguém aqui que até ontem achou que não conseguiria. Eu estou pregando para alguém aqui que até ontem achou que não daria conta. Eu estou pregando para alguém aqui que achou que até ontem não seria capaz, não suportaria. E Deus vai te dar a oportunidade de cortar os tendões. E tudo que estava vindo contra será inútil. Deus está prestes a colocar em sua mão a autoridade para paralisar tudo que vem contra você. Toda a velocidade, tudo. E a minha missão aqui hoje é gritar: fique na luta. Fique na luta. Deus está te preparando para algo maior. Fique na luta. Está sendo humilhado nessa empresa, fique na luta. Fique na luta. Ninguém te ouve na sua casa, fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Deus está te preparando para algo maior. Ele te ungiu, Josué. Você vai fazer o que Moisés não fez. Fique na luta. Fique na luta. É por isso o ódio. É por isso o ódio. Fique na luta. Fique na luta. Satanás sabe que você é uma ameaça. Ele quer parar. Fique na luta. Ele sabe que teus filhos são uma ameaça. Ele sabe que você é um profissional que ameaça. Ele sabe que a tua adoração é uma ameaça. Ele sabe que a tua oração toca o céu. Ele sabe. Fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Não abra mão do propósito. Não abra mão do destino. Não abra mão da fé. Não abra mão de Cristo. Não abra mão de adorar nos dias mais cinzas. Não abra mão. Não abra mão de ler a palavra. Fique na luta. Fique na luta. Fique na luta quando as probabilidades forem maiores. Fique na luta quando você for minoria. Fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. Escute com toda a sua atenção. Deus grita do céu para você: fique na luta. Fique na luta. É o que Paulo diz em Romanos 8:31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, diante de todos eles? Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique na luta. 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 Josué, corte os tendões dos cavalos. Coloque fogo nos carros. Deus te dará habilidades. Fique na luta. Pastor, estou meio tonto. Fique na luta. Pastor, a minha visão está um pouco. Fique na luta. A filha de Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores americanos. Depois que o pai morreu, ela foi se tornar boxeadora. Leila, o nome dela. E uma das lutas, ela apanhou muito. Fratura do nariz, maxilar deslocado. E a cada round, ela estava muito machucada. Algumas pessoas até falaram para ela: pare, perca essa luta pelos pontos técnicos. E ela foi até o fim. E no penúltimo round, ela se ergueu e conseguiu dar um nocaute na oponente. E todo mundo achou que uma luta perdida virou ganha. E aí foram entrevistar
a filha de Muhammad Ali. E perguntaram para ela: como é que foi? Como é que você conseguiu? De onde você aprendeu isso? E ela falou: eu só lembrei como meu pai lutava. Eu só me lembrei como é que meu pai lutava. Se você se lembrar hoje como seu pai lutou, se você se lembrar um pouquinho só de como nosso pai lutou, você vai perceber que mesmo que se pareçam como grão de areia, carros e cavalos, se Deus está com você, você sempre será a maioria. Sempre será. Fique na luta. No versículo 7 de Josué 11, diz: Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. Você tem que ser agressivo. Você tem que atacar. Ao invés de ficar sentado esperando que os inimigos venham, Josué atacou. Ele parou de esperar e atacou o diabo. Ataque o inferno nessa manhã. Ataque. Reúna o que você tem e ataque. Ataque com a oração. Ataque de forma agressiva com o jejum. Ataque amando a palavra. Ataque sendo fiel a Deus. Ataque vendo o chão tremer pela marcha dos soldados que vem contra. E ainda assim eu me levanto e ataco com a visão do reino. Ataco falando em línguas. Ataco orando no ambiente silencioso. Ataco declarando que Jesus é a minha bandeira. Se você tem Jesus, seja rápido, ataque. Cure-se rápido, levante-se, erga, ataque com tudo que você tem contra aquilo que quer impedir seu avanço. Ataque com a fé, ataque com a disposição, ataque, porque sabe que atrás desse medo há um propósito. Ataque, porque quem tem medo de verdade é o diabo. Medo que você vá, medo que você chegue. O grande medo não está em nós, o grande medo está no inferno. O medo que eu chegue onde Deus tem para mim, o medo que eu viva o que Deus tem para mim, o medo que eu fale o que Deus tem para mim, o medo que eu me torne o que Deus tem para mim, o medo que eu receba a glória que Deus tem para mim, o medo que eu receba a unção. O diabo tem medo, porque a hora que você estiver em Canaã, a hora que você estiver no lugar que Deus tem para você, meu irmão, você será imparável. E hoje Deus está te dando autoridade para ir à frente. Seja lá o que você estiver enfrentando, no seu casamento, no seu trabalho, na sua alma, no seu ministério, fique na luta. Fique na luta. Eu profetizo em nome de Jesus que algo está prestes a mudar na sua vida. E Deus vai te levar para um lugar que você nunca imaginou. Eu profetizo isso. Eu declaro que Deus está prestes a te surpreender, torná-lo um vencedor. Mas você tem que ter algo em mente. Fique na luta. Fique na luta. Fique na luta. O diabo pensou que havia derrotado Deus quando Jesus foi pendurado na cruz e morreu. Ele não conseguia entender que em apenas 3 dias Cristo ressuscitaria dentre os mortos. E é esse Cristo que vive em você hoje. É esse Cristo que está em você hoje. Fique na luta. Josué, você vai fazer o que Moisés não foi capaz de fazer. Você vai fazer o que você nunca imaginou fazer. O grande Moisés não foi capaz de fazer o que Deus vai fazer. É por isso que o meu Cristo diz: eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Você não tem noção de como Deus vai usar suas mãos. Você não tem noção de onde a sua boca vai chegar. Você não tem noção das cadeias que Deus vai te usar para destronar. Você não tem noção da unção que vai brotar através de você. Você não tem noção. E é por isso que Jabim está ouvindo sobre você. É por isso que Jabim
Jabim está reunindo. É por isso Deus manda te dizer hoje: fique na luta, fique na luta. E eu sei que tem uma luz sendo acendida aí na sua casa agora. Eu sei que no meio das trevas que o diabo colocou e impregnou na sua cabeça, há uma luz clareando a sua mente agora, e você está entendendo. Você está entendendo, você está entendendo. Há uma luz. Fique na luta, fique na luta, fique na luta, porque o mesmo Cristo que ressuscitou dentre os mortos está aqui hoje. Fique na luta, fique na luta, fique contra as probabilidades, fique na luta, fique, não tenha medo. Amanhã, e corte os tendões dos cavalos. Essa sua faquinha vai até a perna dos cavalos musculosos e tornará eles inúteis, um a um. Confie. Que a atmosfera do medo dê lugar à glória agora. Que a atmosfera do medo dê lugar à unção. Ei, Josué, fique na luta. Ei, Josué, fique na luta. Ei, comece a bater no seu coração e dizer: eu vou ficar na luta. Diga bem alto: eu vou ficar na luta. Fique na luta, fique na luta. Deixa Jabim se armar, fique na luta. Deixa colocar em teu nome na lista do RH, fique na luta. Fique na luta, fique na luta, fique na luta e vá contra seus maiores medos. Ninguém pode impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Fique na luta. Dust on my boots, sun in my eyes. The desert stretches where the eagle flies. No map, no plan, just the open sky. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bounds. Mountains rise like giants in the haze. Small towns greet me with a sideways gaze. A diner coffee tastes like better days. Road it sings a wild refrain, a tune of joy, a hint of pain. Wheels keep turning, turning round. Every mile's a brand new sound. Freedom whispers, no change, no bound.